Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus, irmãos, nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui reunidos, né? É assim que Jesus quer de nós, meus irmãos. Nós devemos estar reunidos, né? Sempre em favor, sempre fazendo, sempre agindo de maneira, né? Que agrada ao nosso Deus, né, meus irmãos? Devemos sempre colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, né? Sempre agir de forma de acordo com a palavra de nosso Deus, né? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui nesta noite, irmãos. Hoje era para o meu tio estar aqui nesta noite, né, o Lúcio, né? Mas houve imprevisto, né? Infelizmente, né, não deu para ele estar aqui nesta noite. Mas eu fico feliz, né? Assim, ele me deu a oportunidade, né? Eu fiquei muito feliz que ele lembrou de mim, né? E eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui nesta noite, irmãos. Que eu estive lendo a Bíblia em casa. O Espírito Santo de Deus tocou muito forte em mim. Eu creio, meus irmãos, que a mensagem aqui desta noite, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Porque Jesus disse, aonde há dois ou mais, em meu nome, lá eu estarei presente. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13. E quero ler com os irmãos até o versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículo 13 até o 27. A palavra de nosso Deus diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos obrulhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai celeste que estais nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apertai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com impacto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia.
E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com impacto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus irmãos, esse texto aqui é um texto que o Espírito Santo tocou muito forte em mim. É um texto que nós devemos aprender da palavra de nosso Deus. Porque, meus irmãos, esse texto aqui está dizendo também sobre os falsos profetas. E a respeito dos fins dos tempos, meus irmãos, Jesus lhe disse que surgirão muitos falsos profetas também nos fins dos tempos. Nós devemos estar preparados para esse grande dia também, meus irmãos. Nós vemos que a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, ao mesmo tempo Deus falando conosco. Muitos profetas surgirão fantasiados de ovelhas, mas que por dentro são lobos salteadores. Nós devemos preparar todos os dias, meus irmãos, para a vinda de nosso Deus. Porque essa passagem aqui também, Jesus está falando aqui para uma multidão. E é chamado também, considerado como sermão da montanha. Por quê? Porque Jesus aqui ele estava falando para uma grande multidão que vinha da Galileia, de Jerusalém, de Judá, da Judéia. E Jesus ali subiu uma montanha. E os seus discípulos também o acompanharam. E Jesus sentou nessa montanha e instruiu os seus discípulos aqui, nesta passagem. Né? Porque Mateus capítulo 7, esse é o 7º capítulo do livro do Evangelho de Mateus. E o terceiro, né, do sermão da montanha, que é o 3º capítulo. Meus irmãos, nós precisamos preparar todos os dias para a vinda de nosso Deus. Nós devemos dedicar todos os dias. A palavra de Deus é que ele está dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E esta rocha, meus irmãos, é Jesus. Quando nós estamos firmes na palavra de nosso Deus, nós já possamos até passar por dificuldade, mas nós estamos na rocha. É Jesus esta rocha, meus irmãos. Nós devemos estar firmes no Senhor. Nós nunca possamos parar. Nós devemos ir até o fim com Jesus. Eu sei, irmãos, que nós passamos por muitas dificuldades aqui neste mundo. É porque neste mundo é um mundo de treva. Este mundo é um mundo de aflições. Quantas vezes nós choramos. Quantas vezes nós ficamos cansados. Porque Jesus lhe disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso, irmãos, que nós devemos ter ânimo de fazer as obras de Deus. Jesus ele disse para os seus discípulos, olha, neste mundo vocês terão muitas aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós devemos ter bom ânimo para fazer as coisas de Deus. Esse texto aqui também está dizendo que aquele que sabe da palavra de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mas aquele que edificou a sua casa na rocha, soprou os ventos, transbordou os rios, e soprou um vento com impacto contra aquela casa, mas ela não desabou, porque ela estava firme na rocha. Esta rocha é Jesus. Amém, meus irmãos? Eu creio que o Espírito Santo está falando com vocês. Nós devemos estar firmes na palavra de nosso Deus, meus irmãos. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Assim como Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a nós mesmos. Devemos ter união com os irmãos, meus irmãos. Devemos sempre dedicarmos ao Senhor. Não importa o que nós passamos aqui neste mundo, dedica ao Senhor. Porque um dia nós teremos uma recompensa. Nós viveremos eternamente ao lado do Pai. Porque essa é a promessa que Ele mesmo nos fez. A vida eterna. Glória a Deus, meus irmãos. Deus tem preparado uma eternidade para nós. Só basta nós confiarmos nele. Jesus, Ele nos ama. Ele se importa que nós adoramos a Ele. Eu creio, meus irmãos. Vamos buscar o Senhor cada dia mais. Porque, meus irmãos, é interessante que também esse texto que ele está dizendo, que Jesus lhe disse, nem todos aqueles que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus,
mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai Celeste, que estais nos céus. Ou seja, meus irmãos, nem todos aqueles que clamam a Deus, nem todos aqueles que vão à igreja entrará no reino dos céus. Devemos tomar cuidado, porque aonde que estão os falsos profetas, meus irmãos? Às vezes os falsos profetas estão ao nosso lado, porque o falso profeta, ele vem como uma ovelha, ele vem como santo, ele vem como se ele fosse um pastor, mas que na verdade ele é lobo salteador. Por isso, irmãos, que nós devemos estar prontos, devemos que ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia nós aprendemos o que nós devemos fazer, o que nós devemos esquecer. Porque eu sei, porque quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo as coisas erradas que a gente já cometeu. Porque a Bíblia nos corrige, a Bíblia é justa, devemos confiar no Senhor. Então, irmãos, nós devemos fazer a vontade de Deus de todo o nosso coração. E Jesus lhe disse, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós não expulsamos demônios. Senhor, mas em teu nome nós não fizemos grandes milagres, grandes maravilhas. Senhor, eu não faltei nenhum domingo na igreja durante o ano. Mas Jesus dirá claramente, eu não vos conheci. Afaste de mim, você que pratica o mal. Vocês que praticam a iniquidade. Por isso, irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque nem todos que vão à igreja entrarão no reino dos céus, não. Devemos estar com nossos olhos espirituais abertos. Porque nós sabemos fazer o bem, então nós devemos fazer. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós sabemos fazer o bem. Devemos fazer o bem para as outras pessoas. Irmãos, se Cristo nos amou, devemos amar uns aos outros. Devemos ter amor. Devemos crer na palavra dele. Sempre dedicando ao Senhor, como já foi dito. Não importa o que nós passamos aqui neste mundo, dedique ao Senhor. Quantas vezes, né, irmãos, nós vimos falar, 1 hora na igreja demora muito, mas 1 hora na festa passa rápido demais, não é, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, por quê? Nós precisamos mais de Deus. Às vezes nós recebemos mensagens no WhatsApp, no celular. E às vezes nós recebemos mensagem do mundo e compartilhamos para todo mundo. Mas quando vem mensagem sobre Deus, não compartilhamos para ninguém. Nós precisamos mais de Deus em nossa vida. Igual nós estamos aqui reunidos, mesmo nós estamos passando por uma enfermidade, por um momento difícil, dedique ao Senhor. O que importa é a eternidade. Porque às vezes nós passamos por dificuldades e acabamos esquecendo que nós temos a salvação. Acabamos esquecendo que nós temos ainda o perdão. A palavra de Deus diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, que é uma promessa. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoarmos e para nos purificarmos de toda a injustiça. Amém. Há uma passagem também, irmãos, no livro de João, capítulo 10, no versículo 1 até o versículo 11, que Jesus lhe disse assim, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas acha por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele o chama pelo nome as suas próprias ovelhas e os conduzem para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o acompanhem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola,
mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e o vivam em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Amém, irmãos? Este texto aqui também é um texto que chama muito a minha atenção. Que Jesus lhe disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aqui nós aprendemos que Jesus, ele é a porta para as ovelhas. Nós somos as ovelhas de Cristo. Nós conhecemos Jesus. Nós sabemos o bem, como já foi dito. Nós devemos fazer o bem para as pessoas, para o próximo. Mesmo que a pessoa faz o mal para você, mas faz o bem para ela. Faz a sua parte para as outras pessoas. Continue fazendo a sua parte, amando sempre os outros. E que nós aprendemos que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. É incrível que também o amor de nosso Deus, né, irmãos? De Jesus, né? Jesus lhe disse: o ladrão vem somente para matar, destruir, roubar. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vivam em abundância. Ou seja, Jesus ele veio aqui neste mundo. Jesus já sabia que ele iria morrer ali naquela cruz. Quando Jesus ele foi orar no Monte das Oliveiras, e seus discípulos estavam ali, Jesus chegou perto dos seus discípulos e disse: fique aqui e vigiem comigo. E a Bíblia diz que Jesus ele afastou um pouco dos seus discípulos e Jesus orou. E a Bíblia conta que o suor de Jesus virou em gotas de sangue. E depois daquele momento, veio uma grande multidão ali naquele jardim e Judas o traiu. Né? Que foi a história que Jesus foi crucificado, né? Jesus morreu, levou o preço de nossos pecados. Incrível, né? A Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Todas as dívidas que eu e você tínhamos com Ele, tudo que nós devíamos a Deus. Imaginem, meus irmãos, em um livro. E neste livro está escrito ali tudo que nós devíamos a Deus. Mas quando Jesus ali morreu naquela cruz, esse livro aí foi pregado com Jesus ali naquela cruz. Tudo que nós devíamos a Deus, esse livro foi pregado. Todas as nossas dívidas que eu e você tivemos hoje, todos os nossos pecados, fomos perdoados. Porque se não fosse o Jesus, nós não estaríamos aqui unidos, nós estaríamos condenados, nós estaríamos perdidos. Mas pela graça de Deus hoje, nós podemos estar com a nossa família. Pela graça de Deus hoje nós possamos estar unidos aqui. Pela graça de Deus hoje nós podemos, meus irmãos, cultuarmos, estarmos firmes na palavra de nosso Deus. Então confie no Senhor, meus irmãos. Porque como já foi dito, o ladrão ele só vem para matar, para destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida. Porque Deus ele nos deu a vida. E esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Mas quem não tem um filho não tem a vida, por não crer no Filho unigênito de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Vamos encerrar esta palavra fazendo uma oração. Se você puder, você vai fechar os seus olhos. E vamos agradecer ao nosso Deus, né? Por este momento que nós ouvimos a palavra de nosso Deus, né? Vamos fechar os nossos olhos então e vamos agradecer a Deus. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais esta noite que o Senhor nos deu. Te damos graças, ó Pai, porque pudimos ouvir a Tua palavra. Ó Deus, eu te peço, Pai, que tudo que foi falado aqui nesta palavra, Pai, que tudo possa ficar gravado em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos voltar, ó Deus, para nossos lares, ó Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, ó Pai.
a comunhão do Santo Espírito do Senhor. Eu coloco na tua santa presença agora a vida de cada um, ó Pai, que está aqui nesta noite, ó Pai. Que o Senhor possa continuar, ó Deus, nos abençoando. Que esta união, ó Pai, nunca possa faltar para nós, ó Pai. Porque a palavra do Senhor disse, ó Pai, que aquele que perseverar com o Senhor até o fim, que aquele que for com o Senhor até o final, terá vida eterna. Que o Senhor possa repreender toda a obra do diabo em nossa vida, ó Pai. Porque Satanás ele já perdeu, a vitória já é do Senhor, ó Pai. Oh Deus, escreve nossos nomes no livro da vida, ó Pai. Porque nós queremos viver na terra santa, na terra que o Senhor preparou para nós, ó Deus, e para nossas famílias, ó Deus. Porque nós não pertencemos a este mundo, mas sim à eternidade com o Senhor, ó Pai. Nós somos o teu povo, aquele que o Senhor disse, não temas, povozinho de Israel, porque eu sou contigo.